Saudações de Nova Democracia, boa noite a todos. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista da Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Esse é mais um episódio do AND Informa. Antes de começar a edição de hoje, a gente gostaria de anunciar aqui no AND Informa o lançamento do Plantão Palestina no portal da Nova Democracia. Lá, nós noticiaremos pequenas e curtas atualizações sobre a guerra de agressão de Israel contra a Palestina e também os ataques da resistência nacional contra o Estado sionista de Israel. Então acompanhe, o plantão ele pode ser acessado no nosso portal www.anovademocracia.com.br e, novamente, atualizações serão emitidas durante todos os dias nas próximas semanas. Então acompanhe lá. Bom, ao programa do AND Informa de hoje, a gente vai começar com a notícia sobre a mega operação policial promovida pelo governo terrorista do Rio de Janeiro contra as favelas do Complexo da Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus. A operação chegou hoje ao seu segundo dia com o registro de graves violações e ataques aos direitos dos moradores das favelas. Somente na Maré, 44 escolas foram impossibilitadas de funcionar no primeiro dia da operação, com o saldo de 16.138 alunos sem aula. Na mesma favela, moradores denunciaram invasões de casa e ameaças e registraram o momento em que um policial apontou o fuzil para um morador pela janela de sua própria casa. Participam dessa operação o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a CORE. Essa mega operação ocorre num cenário de crescimento da militarização do Rio de Janeiro. Mesmo com o envio da Força Nacional adiado pelo ministro da Justiça Flávio Dino, após questionamentos se o respeito às garantias e direitos básicos dos moradores seriam respeitados nas operações da Força, essas forças federais e estaduais ainda têm somado esforços no controle de rodovias e nas auto-intituladas operações de inteligência aqui no Rio de Janeiro. Denúncias dos moradores na recente mega-operação dão conta que por diversas ruas das favelas transitam os caveirões, os veículos blindados da Polícia Militar e policiais encapuzados. Helicópteros e drones também têm sobrevoado as casas. Outras informações dos moradores enviadas ao portal Maré Vive denunciam a destruição de bens, invasões de casas, ameaças e moradores baleados. Um morador não identificado afirma que, abre aspas, saíram arrombando, entraram no meu quarto, me acordaram com um fuzil na minha cara. Meus filhos pequenos acordaram também, estavam do meu lado. Estamos aqui agora acordados com medo de voltar a dormir e entrarem de novo, porque já vi que tem casas que já entraram 3 vezes, denunciou ele. Os moradores denunciam ainda que, apesar das afirmativas do governo do estado e do monopólio de imprensa de que os policiais estão todos com câmeras corporais, ou pelo menos a grande maioria, os moradores veem um grande número de agentes e militares sem esse equipamento. Além do terror empreendido pelas tropas policiais, direitos básicos foram negados e ameaças foram feitas. Lado a lado com os 16 mil alunos que ficaram sem aula no Complexo da Maré, 14 unidades escolares que comportam 5.143 alunos foram impossibilitadas de funcionar na Vila Cruzeiro, e o horário de entrada nas escolas foi adiado na Cidade de Deus. Durante essa mega operação de guerra justificada sob guerra ao crime ou então guerra às drogas, o policial Yuri Luiz Desiderati Ribeiro foi preso em flagrante com um carregamento de 100 quilos de cocaína em um caminhão-baú. Yuri era um policial militar há 13 anos e foi revelado pelas investigações como encarregado constante do fornecimento de drogas. A participação de militares no fornecimento de drogas e armas é comum no Rio de Janeiro. É o caso, por exemplo, do que até hoje é o maior armeiro de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, um tenente do Exército. Mesmo assim, esses policiais e militares raramente são alvos de operações ou investigações, evidência da própria falsidade do argumento da guerra às drogas. No caso de Yuri, o policial realizava entregas pelo menos 3 vezes por mês. A apreensão contra o policial foi feita fora da favela, na Avenida Brasil, e foi uma das maiores apreensões individuais de toda a mega operação. Bom, indo à nossa segunda pauta, o governo de São Paulo deve realizar cortes bilionários em áreas essenciais e programas assistencialistas no ano de 2024.
enquanto busca aumentar as verbas de pastas como a Casa Civil e Negócios Internacionais. Os cortes afetarão escolas, os programas Bolsa do Povo, políticas de saúde à mulher e contra a violência doméstica e também áreas como esportes. Ações como melhorias, manutenção e ampliação da rede física escolar sofrerão redução de 71%. As informações são do Projeto de Lei Orçamentário Anual de 2024 e foram apuradas pelo jornal monopolista O Globo. As pastas com os maiores cortes foram o Desenvolvimento Econômico, que sofrerá corte de 97,6%. Essa pasta do Desenvolvimento Econômico é responsável por programas como o Bolsa do Povo. Além disso, a Secretaria do Governo, com corte de 46%, Esportes, com 33%, e Desenvolvimento Social, com 33,6%. Em sua maioria, todas essas secretarias são responsáveis pela gestão de serviços essenciais aos interesses das massas populares ou de programas assistencialistas ao povo. Com os ataques, a verba disponível para o desenvolvimento econômico cairá de 23 bilhões para 554,7 milhões de reais. Somente 1 milhão será destinado em auxílio no programa Bolsa do Povo durante todo o ano de 2024, um valor insuficiente para a garantia dessa assistência às famílias. Já o programa Criança Feliz e os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica sofrerão redução de 182 milhões de reais para 44 milhões. As dotações, que são verbas destinadas para fins determinados para ações como saúde da mulher e da gestante, serão de apenas R$ 10. A educação terá uma alta miserável de 7%, mas dotações para ações cooperativas entre estados e municípios para construção ou ampliação escolares sofrerá corte de 91%, 91,8%, corrijo. Por outro lado, áreas institucionais chefiadas por cupinchas de Tarcísio terão um aumento significativo, tudo às custas da decapitação essencial dos serviços do povo. Da decapitação aos serviços essenciais ao povo. É o caso da Casa Civil, que será agraciada com um aumento de 353%. Também é o caso da pasta da Infraestrutura e Logística, que terá aumento de 89,8%. E também da Controladoria Geral do Estado, com 59,7% de aumento, e da Secretaria de Negócios Internacionais, com 41%. Esses ataques eles não ocorrem como novidade ao povo paulista. Inimigo declarado dos interesses das massas populares do Estado, o governador Tarcísio se destacou nos últimos meses pela série de ataques à educação e aos interesses dos trabalhadores. Atualmente, o governador reacionário ainda enfrenta a vigorosa greve dos estudantes da Universidade de São Paulo. Hoje, dia 10 de outubro, os estudantes decidiram pela continuação da mobilização. Já na semana passada, trabalhadores da Sabesp, CPTM e do metrô de São Paulo estremeceram o Estado com uma greve conjunta realizada no dia 3 de outubro. A mobilização foi duramente condenada pelo governador reacionário, que chamou o movimento de ilegal e abusivo. Em contramão, os trabalhadores denunciaram a ofensiva privatista de Tarcísio de Freitas e afirmaram que a privatização precariza os serviços para os usuários e também aprofunda a exploração para os trabalhadores. Ao que tudo indica, o governo reacionário promete novos ataques aos serviços essenciais para 2024. No mesmo caminho, uma outra tendência que se apresenta é a manutenção e até o fortalecimento da luta popular por esses direitos arrancados. Seguindo agora a nossa última pauta, a gente vai tratar de curtas atualizações da Palestina. No dia de hoje, os sionistas usaram fósforo branco em uma cidade no norte de Gaza. Os palestinos têm denunciado nas redes sociais o uso de fósforo branco pelas Forças Armadas sionistas de Israel. Em uma série de vídeos publicados no Twitter, é possível ver o momento que o agente químico é lançado entre as casas de trabalhadores através de mísseis. O bairro de Al-Karama, no norte de Gaza, tem sido alvo e está praticamente destruído pela máquina de guerra sionista. Além disso, militares sionistas afirmam que o primeiro avião com munições Yankees pousou em Israel hoje. A ação ocorre após o imperialismo Yankee afirmar que apoiará Israel e garantirá tudo o que puder para a defesa do Estado sionista. Ele enviará munições, armamentos, equipamentos e dinheiro.
Também nessa tarde, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou a chegada de um porta-avião no Mediterrâneo Oriental. Além do porta-avião e munições, os Estados Unidos enviou 8 esquadrões de ataque e apoio aéreo ao Estado sionista de Israel. Bom, essas eram as notícias que a gente tinha para trazer hoje, mas além das notícias propriamente ditas, a gente gostaria de deixar uma mensagem de homenagem e solidariedade ao jornalista democrático, pesquisador e escritor Marcelo Oikawa, que faleceu no início desse mês, no dia 5 de setembro. Marcelo Oikawa foi autor do livro Porecatu, a guerrilha que os comunistas esqueceram. Jornalista de carreira, Oikawa realizou uma extensa e aprofundada pesquisa e levantamento de arquivos sobre a história de guerrilha de Porecatu, que culminou na publicação de seu livro sobre o assunto no ano de 2011. Marcelo nasceu em São Paulo, mas cresceu em Londrina, no Paraná, onde, durante sua juventude, na década de 1970, atuou no movimento estudantil da Universidade Estadual de Londrina. Nessa época, ele participou também do jornal Poeira, criado pelos estudantes para fazer frente ao regime militar fascista que vigorava na época. Ele exerceu a carreira de jornalista no Paraná e publicou os livros, como já falado, Porecatu, a guerrilha que os comunistas esqueceram, e também Fazimento da Cidade, Os Alquimistas de Curitiba e Marés, a poesia bissexta dos paranaenses. A Nova Democracia deixa aqui a sua homenagem a esse grande jornalista democrático e também a solidariedade à família. A gente vai ficando por aqui, eu me chamo Henrico de Gregório e espero vocês no AND Informa de amanhã. Lembro também para acompanharem de perto as atualizações no no Plantão Palestina, no portal da Nova Democracia. Uma boa noite e saudações.